Oi, eu sou a Bela, esse é o Bia Enigma e hoje a gente vai gravar a tag do Clube do Corvo. Se vocês frequentam o canal, vocês provavelmente já me ouviram falar dos membros do Clube do Corvo, que é o nosso clubinho de leitura, que começou com a leitura da trilogia Grisha. Tudo começou quando a Amy, do Museu Invisível, carinhosamente nos convidou / intimou para ler o seu livro favorito. Então nós começamos com a trilogia Grisha, depois fomos para Six of Crows e Crooked Kingdom, lemos King of Scars e em breve estaremos lendo Rule of Wolves. Se alguém se interessar, nós temos uma nova leitura coletiva que é Feios, do Scott Westerfeld. Quem está organizando dessa vez sou eu. É um dos meus livros favoritos. Se vocês tiverem interesse, o grupinho do Telegram vai estar aqui embaixo. Todas as informações vão estar lá no grupinho. E eu espero vocês. Começou já faz um tempinho, mas é muito rápido de alcançar. O livro realmente flui bastante. E eu não tô falando isso só porque é um dos meus livros favoritos. Ele é realmente muito, muito bom. Então fica aí o convite, venham. Depois de passar por tantas coisas juntas, eu e as meninas decidimos fazer uma tag para falar dos nossos livros favoritos, usando como tema a coisa que nos uniu, a trilogia Grisha, o universo Grisha e os seus personagens. Então, a gente selecionou 11 personagens e são 11 perguntinhas. Então, sem mais delongas, vamos para a tag do Clube do Corvo. Para começar com a tag, temos, o nosso Senhor Supremo, o dono do Clube do Corvo, Kaz Brekker, e a pergunta dele é: um autor que investe em desenvolvimento de personagem. E por mais que o meu primeiro pensamento em questões de desenvolvimento de personagem recente seja Leigh Bardugo, eu achei que seria meio óbvio. Isso aqui tudo já é uma celebração da obra da Leigh Bardugo, então eu acabei deixando ela de fora. Quem eu trouxe é um dos meus autores favoritos, é um dos meus livros favoritos, que é A Passagem, do Justin Cronin. Esse livro, ele ficou muito marcado pra mim, principalmente pelo desenvolvimento de personagens. Ele constrói personagens que são muito humanos, e muitas vezes ele chega em personagens que são nem secundários, terciários. De repente tem um capítulo sobre o ponto de vista dessa pessoa, e nesse capítulo você se apaixona por essa pessoa e de repente ela morre. Ele sabe manipular muito bem os personagens. Esse livro em específico, ele virou série. Eu nunca assisti de medo de estragar o livro, mas o livro é realmente muito, muito bom. Se você curte distopia, se você curte zumbis e vampiros, eles são zumbis, mas eles têm um grau de consciência, especialmente os mais velhos. Eu recomendo muito, muito, muito esse livro. Ele não é um livro YA, ele é um livro adulto, então tem alguns trigger warnings, tem abandono parental bem no começo, tem abuso sexual mais pra frente na série, tem bastante violência muito gráfica, então fiquem de olho. Mas esse livro é muito, muito bom, desenvolvimento de personagens perfeito. Não dá pra falar do Kaz Brekker sem falar do seu espectro, da nossa Inês Gaffa. Então, a outra pergunta é um livro que é um verdadeiro espectro e que poucos conhecem. Eu, na verdade, trouxe 2 livros que eu não canso de falar. Eu acho que vocês já me viram falar sobre eles na minha lista de livros poucos conhecidos da Bela, que eu fiz há muito, muito tempo atrás, quando o canal ainda era em inglês. E são esses 2 bebezinhos aqui, o Irmão Lobo e o Magia, da série Septimus Heap. O Irmão Lobo, ele é da Michelle Paver. Ele se passa na época em que a humanidade vivia em tribos. Esse é um livro que não tem igual, não tem paralelo, eu não sei nem como comparar. Eu nunca li nenhum livro igual a esse. Ainda mais um livro YA. Esse menino, ele nasce como sendo tribo do lobo. O pai dele sempre falou pra ele que ele era tribo do lobo. O seu pai acaba morrendo quando ele é muito, muito jovem e ele acaba se criando junto com um lobinho. E ele achou que isso era completamente natural, porque ele era da tribo do lobo. Até que ele cresce, chega a uma outra tribo, que se eu não me engano é a tribo dos corvos. E eles olham pra ele e falam: irmão, essa tatuagem aí que você tem não é uma tatuagem de tribo de verdade. Então ele tem que ir atrás desses mistérios, de todas as mentiras que o pai dele contou pra ele, e sempre acompanhado pelo seu lobinho. E o outro é o Magia, da série Septimus Heap. Esse livro eu tenho muito medo de recomendar, porque ele só tem 6 livros dos 7. Eu comprei o 7º agora em inglês, porque a Roku abandonou depois de 6 livros. Então saibam disso se vocês forem começar a ler. Esse livro é o seguinte: todos nós sabemos que a nossa introdução à fantasia urbana é aquele que não deve mais ser nomeado. Essa aqui deveria ser a nossa introdução à fantasia épica, caso você não esteja pronto para coisas maiores e mais complexas. Ele conta a história de 2 crianças que nasceram no mesmo dia. Um deles é o Septimus, ele é o 7º filho do 7º filho. Ele é de uma família de feiticeiros, então ele vai ser um grande feiticeiro
mas ele acaba sendo dado como morto pela parteira. Na verdade, ele é sequestrado e levado para outro lugar. E na mesma noite nasce a Jenna, que é a princesa desse mundo. A mãe dela morre, ela manda um amigo para levar a menina embora para que ela fique em segurança. Infelizmente, essa pessoa acaba morrendo e, por coincidência, o pai do Sétimos acaba encontrando essa menina e leva pra casa pra eles criarem como se fosse deles, já que eles acabaram de perder um filho. Quando ela completa 12 anos, alguém tenta assassinar ela e, a partir disso, eles precisam descobrir os mistérios que estão envolvidos naquela noite quando esses dois nasceram. O sistema de magia dele é muito interessante, como vocês podem ver, é magia com Y. Um Y, um K nos lugares. Cada um dos livros vai ser sobre os Sétimos aprendendo um pouco mais sobre magia e a Jenna aprendendo um pouco mais sobre ser princesa. E eu amo muito, muito eles. E pra completar os funcionários do Clube do Corvo, não pode faltar o nosso amorzinho, o nosso querido Jasper Verrin. E a pergunta do Jasper é: um livro que te colocou em dívida? Eu não sou uma pessoa de comprar muitos livros caros. Os livros caros que eu compro, eles são internacionais, mas isso não quer dizer que eles são caros, isso quer dizer que a nossa moeda tá desvalorizada. Eu tenho muita dó de comprar livro caro e acabar ficando na estante, mas um dos que eu lembro recentemente que eu comprei e eu paguei bem caro foi A Eneida do Virgílio. Eu paguei, se eu não me engano, R$120. É uma edição, eu não sabia que ele era tão grande, ele é uma edição bilíngue, ele é metade em latim. Falo latim? Não, mas me sinto super, né, estudante de letras. Eu comprei para uma aula, eu me inscrevi, que era de literatura latina, eu cheguei na aula pensando que era obrigatória, o professor falou, é melhor que vocês comprem essa edição da 34, então eu atravessei a rua, comprei na livraria na frente da Federal, e eu descobri, acho que 2 semanas depois, que a matéria não era obrigatória. Enfim, acabei ficando, foi uma das minhas matérias favoritas, me apaixonei por literatura clássica de uma forma que eu não tinha me apaixonado. Tudo isso, na verdade, é por causa de um artigo do Rodney Merrill que explica a Eneida de uma forma que muita gente não teria explicado, e isso mudou completamente a minha visão. Eu me apaixonei pela Eneida como sátira da sociedade latina e como ele mostrava os problemas da sociedade latina indo para sua origem. Eu acho que tem questões que são muito atuais dentro desse livro, o que é muito irônico. A questão da beleza, das pessoas entenderem a beleza como incapaz de fazer maldade. A questão da gente treinar as nossas crianças para a naturalização de coisas terríveis. E a eleição de líderes que, na verdade, são incompetentes e que são erguidos como grandes heróis. Será que ficou no ar aí? Eu cheguei a escrever um artigo que chamava A Jornalista, o Tradutor e o Poeta Torturado Entram num Bar no Inferno, que era eu lendo o artigo daquele professor que eu mencionei, do Rodney Merrill, sobre a tradução dele da Eneida para o inglês. Eu me diverti muito, muito lendo. Eu não sei se vai ser tão divertido para quem não estiver estudando e tiver alguém guiando, porque realmente esses livros clássicos, eles são bem densos quando você lê no original. Pessoalmente, eu acho que essa tradução do Carlos Alberto Nunes é bem legal, assim, ela é bem aberta. Ela não é tão tranquila como as da Penguin, por exemplo. Se vocês quiserem entrar nos clássicos, eu sempre recomendo as traduções da Penguin, principalmente da Odisseia da Ilíada, que foi as que eu li. Elas são muito mais acessíveis, porque tem algumas traduções, principalmente do Dorico Mendes, que foram feitas nos anos 30, nos anos 40, e elas são bem pesadas, assim, elas são feitas para serem mais sublimes e menos entendíveis. E quando falamos de Jasper, imediatamente temos que falar do seu amorzinho, a Spark That Ignites, Willan Van Eck. E a perguntinha do Willan é um personagem que deve ser protegido a todos os custos. Basicamente, se tem criança na história, eu quero proteger a criança na história. A menos que a criança seja muito irritante, muito mimada, não respeite os pais, não respeite os irmãos, etc. Tem uma criança em específico que eu protegeria com todas as minhas forças e que mal posso esperar para que ela tenha um pouquinho mais de atenção, que é a Dru, da série dos Artifícios das Trevas. Eu amo muito, muito, muito ela. Já é raro que a gente tenha representatividade gorda, e eu acho que tem coisas específicas sobre a Dru que também me atraem muito, como, por exemplo, o fato de que ela é uma caçadora de sombras, ela é uma Shadowhunter, e isso quer dizer que ela faz muito exercício, a vida dela é treinar para matar demônios, ela é completamente competente no que ela faz, ela não fica para trás por ela ser gorda, mas simplesmente o organismo dela mantém um certo número de gordura e é um tipo de coisa que ela nunca vai perder. E isso pra mim é muito interessante, isso pra mim é muito gostoso de ler, é muito refrescante. E tipo, tanta coisa acontece com essa família, tanta coisa acontece com todas essas crianças.
E eu sinto que todos os outros personagens têm grandes fã-clubes pra proteger eles. Ela pode não ser a favorita de todos, mas ela é a minha, é o coração dela que salva todo mundo. E eu mal posso esperar, ela vai ter a sériezinha dela, que vai ser ela, o Tai e o Kit desvendando mistérios. Eu tô muito, muito animada, eu amo ela demais. Em seguida, chegamos no meu personagem favorito, no personagem que me deu o meu sobrenome Bella Helver, na minha razão de viver, na minha religião, Matthias Helver. E a pergunta dele é um hábito literário que todo mundo acha estranho. Eu acho que a essa altura já é meio normal a gente gostar de cheiro de livro, acho que isso é meio básico assim para leitores, mas eu tenho um pequeno agravante que eu gosto tanto do cheiro de livro que eu tendo a manter meus livros no plástico quando eles chegam. Quando eles chegavam, eu tendia a já abrir direto, porque eu lia muito rápido, enfim. Muita gente mantém o plástico nos livros para manter eles limpos, e eu finjo que é por causa disso, mas na verdade é porque eu quero manter o cheiro, e quando eu abrir eu ter acesso àquele cheirinho pra independente se fazem 2 anos que eu comprei o livro ou não, que é o que tá acontecendo recentemente, o cheirinho esteja intacto e eu não me sinta mal por ter perdido essa parte boa do processo de comprar um livro novo. E quando a gente fala do Matthias na minha razão de viver, nós também temos que falar da Nina, que é a razão de viver dele. E a pergunta da Nina, o autor que você sairia para comer waffles. Como escritora, eu gostaria de sair com várias pessoas e fazer várias perguntas, mas para essa pergunta eu escolhi uma pessoa que eu acho que seria divertida ao mesmo tempo que me ensinaria coisas. Tem muito autor que tem conceitos muito altos e que tem desenvolvimentos muito legais, mas que eu sinto que eu não teria muito a ver. Mas a pessoa que eu escolhi foi o Lemony Snicket, do Desventuras em Série. A maneira como ele escreve para criança é sem subestimar a inteligência delas. O Desventuras em Série em específico é fenomenal. A maneira como ele constrói a figura do narrador como personagem dentro dessa história. Para quem não sabe, Lemony Snicket é um pseudônimo. Eu não vou lembrar o nome do escritor de verdade, mas eu sinto que ele teria muito a me ensinar sobre voz narrativa e sobre escrita para crianças, que é uma coisa que eu gostaria de desenvolver no futuro, que eu ainda não entendi como encontrar o equilíbrio. Humor também é uma coisa que eu sempre gosto de colocar nas minhas narrativas, e eu sinto que ele coloca muito bem e sem perder a seriedade e o peso das coisas. Então, eu sinto que seria divertido, ele seria uma pessoa divertida. Finalmente, a gente terminou ali nossos queridos corpos, então vamos voltar para Sombra e Ossos, para o mundo de Ravka, mais especificamente. E começamos com o nosso Sol, a nossa conjuradora do Sol, Alina Starkov. E a perguntinha da Alina é: autor, livro ou personagem que é o seu Sol literário? Não é dúvida pra ninguém, falei dele no começo do vídeo, é o meu querido Scott Westerfeld, meu amorzinho, um dos meus autores favoritos. Aqui no caso estou usando o autor e não especificamente o livro, embora esse seja um dos meus livros favoritos dele e da vida. Esse é o Além Mundos. Ele é um livro que conta a história de uma autora muito jovem que vai para Nova York. Se eu não me engano, ela tem 18, 19 anos. Ela vai para Nova York viver o sonho de ser uma escritora. E ela escreveu o livro em 1 mês durante o NaNoWriMo, vendeu, conseguiu uma agente. E ela tá vivendo essa vida, ela tá se descobrindo bi, ela tá vivendo os agitos de uma cidade enorme que nem Nova York pela primeira vez. E ao mesmo tempo que ela vai editando esse livro, esperando o lançamento, você vai lendo o livro que ela escreveu e vendo as mudanças que ela tem que fazer e os pensamentos que ela tem durante esse processo. Fala bastante sobre questões literárias mesmo, se as pessoas têm o direito de pegar as mitologias alheias e adaptar elas em livros. Na verdade, os pais dela são indianos, ela é de descendência indiana, e ela sente, a partir de um momento que ela roubou essa questão dos pais, e ela tem esse conflito bem grande. Os próprios escritores que são amigos dela vivem dando cutucadas, que eu sinto que é o Scott dando cutucadas nos amigos dele. Então, é muito, muito legal esse livro. E o Scott, eu sempre falo que é muito estranho que um homem heterossexual de meia idade consiga entrar na cabeça de uma adolescente também, mas ele entra, tanto pra esse, quanto pro Feios, quanto pro Extras, quanto pro Impostores. Eu ainda não li os primeiros dias, que também é dele. Eu li o Tão Ontem, que honestamente eu não me lembro muito, mas eu lembro que eu fiquei bem, anos 2000. A construção de personagem dele é muito, muito boa. A narrativa dele flui bastante.
mas como a gente estava conversando na live esses dias, a Amy falou, ele não é uma narrativa complicada. Você lê os livros dele e você pensa, eu posso reproduzir isso, é fazível. Ele tem uma impressão de simplicidade que eu acho muito maravilhosa sobre ele. Em seguida, assim como temos a luz, temos que ter a escuridão, então vamos falar do Darkling. E a pergunta do Darkling é um plot twist que derrubou você do cavalo. Eu já falei sobre o plot twist que me derrubou do cavalo, mas trago novamente a passagem do Justin Cronin. Imagine que você sou eu, ok, no auge de seus 14 anos, estou lendo um livro adulto, estou adorando. Uau, que legal essa questão de distopia, o mundo está acabando. Porque normalmente na distopia você já viu o mundo acabar, você está vendo as consequências imediatas nos próximos 10, 20 anos. Imagine que você está vendo o mundo acabar. Uau, que legal! Oh não, meus personagens estão em perigo. Acabou o capítulo. Vamos descobrir se eles estão bem no próximo capítulo. E então, o livro pula 500 anos para o futuro. 500 anos! E aí você vê as consequências muito pra frente. Você pensa, cara, nunca vai haver conclusão para o que tinha lá no começo. Mas tem. Mas tem conclusão. Cara, Justin's mind, a mente deste homem. E o pior é assim, beleza, já caí nisso uma vez, mas agora ele já engendrou na história, ele não vai mais fazer esse tipo de coisa, né? Segundo livro, ele volta pra recentemente depois do fim do mundo. Ele volta pra aqueles personagens? Personagens completamente diferentes. E você tipo, gente, quem são vocês? E aí, você lá, oh não, meus personagens estão em perigo. Bum! 500 anos pro futuro de novo. Volta pra galera do segundo metade desse livro. Você tipo, cara, para de fazer isso! Em seguida, pra todo mundo que vai destruir a sua vida, existem pessoas que vão melhorar a sua vida, que vão fazer dela, delicinha. E esse, no caso, é o nosso Nikolai Lantsov, e a perguntinha dele é um livro que te deixa nas nuvens, assim como o nosso corsário inventou máquinas de voar. A minha resposta, A Hospedeira, da Stephenie Meyer. Esse é o filho menos favorito da Stephenie Meyer. Eu sou muito apaixonada pela Hospedeira. Eu tenho medo de reler agora que eu sei as questões morais que ela tem por trás dos livros dela, pela religião. Mas eu sempre gostei muito, eu acho que o conceito desse livro é muito legal. Muita gente para nesse livro na metade, porque realmente a primeira parte é bem vazia, principalmente em termos de personagem. Essa personagem ela não tem amigos, e é mais uma exploração de mundo, uma jornada e tal. E as pessoas que desistem na metade é tipo aquele meme do escavador que tipo quebrou um monte de parede e ele parou isso aqui de um monte de diamantes. É tipo isso. O romance desse livro, sem igual, maravilhoso. Eu acho que o que me atrai mais pra ele é que é uma alma apaixonada por um corpo, enquanto o próprio corpo é apaixonado por outro corpo. Mostra que nem todo relacionamento precisa ser físico. Ele discute questões sobre paz e diversidade, etc. Eu sinto que ele poderia ter sido feito melhor agora que a gente já tá discutindo outras coisas e questões sistêmicas, etc. Mas na época, pra mim, aumentou a minha cabeça demais, assim. Eu refleti muito, eu pensei muito. Foi praticamente a minha introdução à ficção científica, embora a Stephenie não seja uma escritora de ficção científica, claramente. E falando no nosso rei, do nosso pirata, do nosso corsário, a gente tem ali a sua general, que é a nossa querida Zoya Nazialensky. E a pergunta dela é um autor, um livro ou personagem que te surpreendeu. Porque Zoya, como sabemos, era uma bully, ela cometeu erros, mas ela os retificou e, serviu para todos nós. E a minha grande surpresa, eu fiquei entre dois livros para essa pergunta, porque eu me surpreendi bastante com o Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Mas a questão é que eu já conhecia a Suzanne Collins, eu já sabia como ela prendia a gente, e foi um dos motivos pelos quais eu decidi ler, e também porque várias das minhas amigas queriam, e a gente leu todo mundo junto. Mas eu já sabia que a Suzanne era boa e eu tinha fé no que ela vinha trazer. Mas o que me surpreendeu mesmo foi Fangirl, da Rainbow Rowell. Eu não conhecia Rainbow Rowell, eu sabia de Eleanor Park, mas acabei não lendo. Eu não gosto muito de romance YA, eu nunca gostei, eu sempre fui mais da fantasia, da ficção científica.
Tudo que eu pudesse fazer pra fugir da minha realidade eu preferia. Então, eu nunca fui muito de contemporâneo. Esse livro me chamou atenção justamente por ela ser uma fangirl, por ela escrever fanfic, etc. Mas ele acabou ficando na minha estante por muito, muito tempo e eu fui ler em 2020. Quem tava aqui no canal na época pode ter visto eu falar dele algumas vezes. E ele me pegou com muita força e, ironicamente, nem foi tanto a parte de escrever fanfic, mas mais a parte da família, da Cat, da irmã, das questões com o pai, com a mãe, ajustes familiares e dificuldades e quando as pessoas começam a se afastar. Isso estava numa época, especificamente, que isso estava muito, muito cru, muito doloroso pra mim. Eu estava trabalhando bastante em terapia, então me pegou bastante. Esse livro me deixou genuinamente triste pela personagem. Tipo, nem tava acontecendo coisas tão tristes, era só a vida dela, mas eu fiquei, tipo... Sabe quando você pega um humor, assim? Eu fiquei triste até eu terminar e ver que tinha um final feliz. Eu acho que é um livro muito querido pra mim, ele é muito gostosinho. Ele tem ali os seus problemas, principalmente no começo, mas não é nada comparado aos problemas de Eleanor Park, que eu vi algumas pessoas falando sobre. Então, eu gosto bastante. Talvez não seja o favorito de todo mundo, mas é um dos meus e eu sou tranquila sobre isso. Finalmente chegamos ao personagem final. Ficou por último porque é o pior mesmo, que é o Malioretsev, aquele cara, o namoradinho da Alina, que é o seu maior ranço literário. E eu tenho 2 ranços, mas eles são personificados pelo mesmo livro. Esse é o Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. E a primeira coisa é que eu gosto desse livro, eu gosto desse universo, apesar dele ser horrível e mal escrito e etc. E esse é o meu primeiro ranço literário, que é quando as pessoas dizem que o livro é horrível, mas elas querem dizer que elas não gostaram do livro. São 2 coisas bastante diferentes, e eu sinto que como booktubers muitas vezes a gente acaba perpetuando uma coisa que não é verdadeiro. Então, quando um livro é bom, ele objetivamente possui bom desenvolvimento de personagem, bom desenvolvimento de mundo. E como que a gente sabe disso? Quando a gente olha em questões objetivas. Como o personagem começou, como ele terminou. Se essa passagem foi gradual, então é um bom desenvolvimento de personagem. Bom desenvolvimento de mundo. Se você sentasse e falasse, vou escrever uma história nesse mundo, você seria capaz? As regras ficaram claras? Logo, um bom desenvolvimento de mundo. São questões altamente objetivas. Quando você fala, eu achei o livro ruim, você quer dizer que você não gostou subjetivamente por questões, não foi um momento, não gosto da narrativa da autora, não gosto disso, não gosto daquilo. É o seu gosto, ninguém pode debater, você pode falar à vontade. Agora, quando você diz que o livro é ruim, aí é uma outra questão, porque entram questões objetivas. E tudo bem que muita gente não sabe disso, porque não é todo mundo que estuda escrita e sabe que escrita não é uma coisa mágica, inspiração, uau, o livro vem pronto pra você. Então eu perdoo certas coisas, mas isso é um ranço literário que eu tenho, especialmente quando estão falando dos livros que eu gosto. Não é ruim, você só não gostou, são coisas diferentes. Eu não consegui selecionar só um, eu também tenho outro, que também é personificado pela Sarah J. Maas em específico, e ela faz isso nesse livro, tanto quanto entrou no indivíduo, que é quando o autor não sabe disfarçar a vontade dele. Normalmente, você pode justificar as coisas pela narrativa. Então você tem uma vontade, quero que fulano faça tal coisa. Você vai buscar razões narrativas para fulano fazer tal coisa. O que a Sarah J. Maas faz e alguns autores fazem é, tenho essa vontade e será feita a minha vontade, independente se contradiz coisas que eu já tinha colocado antes. Corte de Espinhos e Rosas é sobre o romance da Feyre com o Tamlin. Ela constrói o Tamlin como o homem perfeito. Ele tem as suas questões, que já dá pra ver que são questionáveis, tem, mas nada comparado ao que vai acontecer no segundo livro, que contradiz completamente o que ela tinha colocado nesse livro. E por quê? Porque ela mudou de ideia de quem deveria ser o interesse amoroso. E ela faz isso de novo, entrando de vidro não só uma, como 2 vezes. No processo, destruindo personagens ótimos. O Tamlin é um personagem ótimo? Não. Mas ele merece todo o hate que veio pra ele?
Não, porque aquelas ações que foram realizadas não condiziam com o personagem que foi construído aqui. E isso é um ranço muito grande que eu tenho. É uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, que não é que eu tô defendendo, passando pano, é que realmente não faz sentido as coisas que aconteceram. E isso me deixa muito brava, porque eu sei que os livros não vão ser reescritos, que ela não vai arrumar. Bom, gente, é isso. Essa foi a minha tag do Clube do Corvo. A gente vai colocar as perguntinhas na descrição. Se vocês quiserem responder, fiquem super à vontade, façam vídeos, nos marquem. O Clube do Corvo é feito por mim, aqui do Bia Enigma, a Amy, custódio do Museu Invisível, a Maria Alice do Xícara Quente, a Thalia do Finado Talharim, a Bruna do Escritório Rúvia, a Rô do Estante da Rô e a Bel do Guria Migrante, agora Jezebel Nunes. Vão ver os vídeos das meninas, que também estão ótimos, a gente tá postando essa semana inteira, uma depois da outra. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, me marcar nos seus vídeos nas redes sociais, eu sou @BienenigmaBR, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se vocês gostaram desse vídeo ou qualquer outro vídeo que vocês vejam no canal, por favor, considerem se inscrever. Eu faço livros de leitura, de escrita, às vezes livros de arte. Se vocês quiserem me seguir na Twitch, eu tô fazendo algumas lives. Normalmente eu faço de sprints de escrita ou leitura, mas recentemente eu comecei a fazer de jogos também. Eu tô jogando The Sims 4, em breve eu vou começar a jogar Stardew Valley. Então vocês estão mais do que convidados para aparecer por lá. E, por enquanto é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!